E olha, aqui no Brasil, o Jamil Chad informou no nosso site, vai aparecer aí na sua tela, a informação de que, por lobby com base trumpista, a PT denunciou o Eduardo Bolsonaro por conspiração. O Jamil acompanhou bem, né, essas idas do deputado eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL, aos Estados Unidos, e o PT entrou com um requerimento no Conselho de Ética da Câmara, denunciando o deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, por conspirar contra o governo e o judiciário brasileiro, junto a parlamentares dos Estados Unidos. A iniciativa apresentada hoje é uma reação às missões do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em apenas um mês viajou 3 vezes para os Estados Unidos em reuniões e encontros com a ala mais radical do governo Trump. O objetivo era o de convencer as autoridades americanas a agir contra o Supremo e também contra decisões adotadas aqui no Brasil em relação a empresas dos Estados Unidos. No requerimento, obtido com exclusividade pelo UOL, o PT pede que sejam adotadas todas as providências legais e regimes pertinentes à relevância do caso. A acusação é de quebra de decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Bom, há poucos dias, a Procuradoria-Geral da República ofertou denúncia contra um ex-presidente e outros 33 acusados. Dentre eles, diversos militares de alta patente por atentarem, conforme a investigação policial realizada contra o Estado Democrático de Direito, suas instituições, a regularidade do processo eleitoral e o regime democrático. É o que diz o documento, que aí segue aí com muitos destaques da investigação. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, do Rio, também assinou a representação encaminhada ao Conselho de Ética. Nela, o partido acusa Eduardo Bolsonaro de práticas criminosas. Segundo a representação, o deputado já esteve nos Estados Unidos com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro Alexandre de Moraes de entrar naquele país. O texto revela como Bolsonaro, Eduardo, no caso, esteve com o embaixador americano Michael Kozak, na alta autoridade do escritório de Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, de onde partiu aquela nota lá enviada ontem pelo Itamaraty. Couto. O que está por trás de tudo isso, Diego, é o julgamento do Bolsonaro e dos outros golpistas que vai acontecer, deve acontecer ainda esse ano no Brasil, né? Há muito tempo que o Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas estão pressionando, desde a posse do Donald Trump, né? Eles estão fazendo um movimento forte para que os Estados Unidos, né, resolvam o problema do pai dele, né, que deve ser julgado esse ano, muito provavelmente será condenado e preso. Esse é o desespero da turma bolsonarista, que, sabendo que aqui a condenação é inevitável, eles estão procurando apoio externo, né? E daí vem essas denúncias do PT contra o Eduardo Bolsonaro, que foi não só na Comissão de Ética, mas também na PGR. É o fim da picada. Um deputado por São Paulo, eleito aqui pela minha São Paulo, né, que vive indo para os Estados Unidos para pedir apoio de um outro país numa questão interna nossa, em que o ministro Alexandre de Moraes, já há bastante tempo, né, está mostrando os abusos, né, das big techs que hoje mandam no governo americano, né? É isso que está em jogo, sabe? É o julgamento do Bolsonaro aqui. E o Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É contra isso que a base governista está se colocando, porque você já imaginou, ele, como simples deputado, já tem essa repercussão toda nos Estados Unidos. Se ele for presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele vai falar em nome do Congresso Nacional, né? E é realmente inacreditável isso. Eu nunca vi nada parecido. O Alexandre de Moraes fez muito bem hoje lembrar que o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822, porque esse pessoal está agindo como se a gente ainda fosse uma colônia. Raquel, desculpa, você tinha pedido a palavra, não tinha ouvido. Vai lá, você, desculpa. Não, é rapidinho. Eu não sei se o Jamil cita aí na coluna, na matéria dele, se o PT cita no pedido, mas o Eduardo me deu uma entrevista, a gente publicou isso em áudio, né? Publicamos o áudio dele, ele me deu uma entrevista on the record, como a gente diz no nosso jargão, em que ele conta que nesse projeto de lei para retirar o visto do ministro Alexandre de Moraes, teve interferência direta dele. Ele me contou numa entrevista em que ele esteve com a coautora do projeto, a deputada Maria Salazar,
ele e o apresentador de TV Paulo Figueiredo, que hoje mora lá nos Estados Unidos e que é um dos acusados ali, um dos denunciados pelo Procurador-Geral da República no inquérito do golpe. Eles estiveram com a coautora do projeto, fizeram para ela um pedido para reapresentar esse projeto, porque esse projeto já tinha sido apresentado na legislação passada. No mesmo dia em que eles estiveram com ela, eles estiveram com o presidente do Comitê Judiciário, o Jim Jordan, e o Jim Jordan teria se comprometido com o Eduardo a dar celeridade ao projeto. E aí o Eduardo me conta que sim, era isso que estava acontecendo, que o Jim Jordan tinha se comprometido e tinha conseguido. Então o Eduardo admitiu, para mim, na entrevista, admitiu aqui para o UOL, que ele teve uma interferência direta para que o projeto para impedir, para retirar o visto do ministro Alexandre de Moraes fosse aprovado no Comitê Judiciário dos Estados Unidos. Eu realmente não sei dizer se isso é crime. Ele está ali fazendo o lobby, nos Estados Unidos o lobby é liberado pelo que ele acha que é o correto para fazer a pressão no judiciário brasileiro para o julgamento do Jair Bolsonaro. Eles acreditam dentro do bolsonarismo que o Supremo não é isento e que precisa uma pressão política em cima do Supremo Tribunal Federal. Aí é papel do governismo alegar quebra de decoro, etc. Eu teria que olhar dentro da legislação com o devido cuidado, e acho que o Comitê de Ética espera que ele faça isso, para ver se isso é crime ou não passível de cassação do mandato. Mas que o Eduardo teve interferência direta, isso ele não esconde, ele admitiu para nós aqui, numa entrevista on the record, está gravado. É verdade. Está lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir, e também no nosso site, a coluna da Raquel. Diga, Couto. Raquel, você acha que está certo um parlamentar brasileiro ir a um outro país pedir para interferir em questões internas do Brasil? Ontem, o senador Marcos Duval pediu que os Estados Unidos invadissem o Brasil para salvar a nossa democracia. Isso pode acontecer? Isso não é crime, não está errado? Eu acho que é um absurdo, Couto, mas isso sou eu, Raquel, falando. Eu não sei se é passível de perda do mandato parlamentar, né? Acho que isso é o Comitê de Ética que vai ter que avaliar. Existe um pedido do governismo. Eu não sei dizer se é o suficiente pela legislação ali para ele perder o mandato, porque eles têm imunidade parlamentar para manifestar opiniões. É que ali ele passou da opinião para a ação. Né? Agora, a minha opinião, minha avaliação como analista, é que ele foi lá nos Estados Unidos para pedir uma interferência interna no processo brasileiro. Não discordo de você. O que eu não sei dizer, aí eu vou ter que apurar, vou ter que conversar com as pessoas, é se pela legislação da quebra de decoro seria passível dele perder o mandato. Eu não sei dizer isso agora. Perfeito, a gente vai trazer, é claro, isso nos próximos dias, né? Conversando aí com as fontes e tal, ouvindo se realmente é passível, né? Tanto aqui na esfera, né? Muita gente falando de traição da pátria, mas aí eu não sei até que ponto isso sai da retórica para o campo, né? De ser algum tipo de prática que deixe de ser, enfim, compactuada, ou que possa ser punida, por exemplo. Eu também não saberia dizer. Com certeza os programas aqui vão esclarecer nos próximos dias.